Olá, minha amiga, meu amigo. Estou de volta ao local costumeiro da nossa conversa. Nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, em 1784, a primeira colônia russa foi estabelecida no Alasca, na ilha de Kodiak. 80 anos depois, mais ou menos isso, os americanos compraram o Alasca da Rússia pelo equivalente a... Não, equivalente não, por $7 milhões na época. E ainda no dia 14 de agosto de 1941, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e o chefe de governo da Inglaterra, Winston Churchill, assinaram a Carta do Atlântico dizendo que a guerra não poderia mudar o mapa, ou seja, mudar territórios, sem a anuência dos habitantes desses territórios. Interessante, né? Porque nesta sexta-feira, amanhã é sexta, 15 de agosto, lá no Alasca, Putin e Trump vão decidir a paz na Ucrânia e a vida de muitos habitantes de províncias ucranianas que têm fala russa, etnia russa, e talvez sejam envolvidos nisso. Não. Só para lembrar, a União Soviética não respeitou, fingiu respeitar e botou uma cortina de ferro sobre os países europeus que ficaram sob o jugo do comunismo soviético. Não. Bom, daqui a pouco a gente fala de novo nesse assunto. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à nossa conversa de hoje. Bom, o tema que está bombando aí é o corte de vistos para 2 dos administradores do programa Mais Médicos do governo Dilma, dos governos Dilma. Começou em 2013 e foi até 2016, 2017. Quando Bolsonaro assumiu, então, sumiram os mais médicos, né? Os cubanos foram embora, tomaram a iniciativa de ir embora antes de que fossem envolvidos. E depois Lula, no atual governo, refez o Mais Médicos e já está com questionamentos aí no Tribunal de Contas da União sobre se havia necessidade mesmo do programa. Mas os Mais Médicos pagaram com dinheiro seu, meu, dos pagadores de impostos do Brasil, 13 bilhões de dólares, sendo que desses 13 bilhões, 7 bilhões foram para o governo cubano. Alguns ainda ficaram com a Organização Pan-Americana de Saúde, que intermediou essa negociata de mão de obra escrava, praticamente. Porque os mais médicos, os médicos cubanos que vieram para cá, formados em faculdades cubanas, parece mais agentes de saúde, digamos assim, ficavam só com uns 20% do que era pago para eles. E passavam dificuldades aqui, além de terem uma formação deficiente que foi encoberta pela liberação. Para eles não precisa fazer o revalida para revalidar diploma. Ou seja, foi uma forma que o governo do PT encontrou para financiar uma ditadura, a ditadura cubana, né? Usando uma mão de obra semi-escravizada. Isso que o Ministério do Trabalho pune aqui de vez em quando, acha lá na fazenda, tem mão de obra escrava, supostamente escrava, porque trabalha em troca de comida, um saláriozinho pequeno, dorme mal, come mal, né? E é considerado mão de obra escrava. Isso foi feito de comum acordo entre o governo brasileiro, a Organização Pan-Americana de Saúde e a ditadura cubana. Ou seja, nós fomos cúmplices
da exploração de gente que se formou supostamente em medicina em Cuba, aqui ainda fazia receitas de coisas, remédios caseiros, coisas assim, né? Agora, eu não sei se vai ficar só nesses dois. Um deles, hoje, é um dos grandes mentores lá, administradores da COP30 em Belém do Pará. Não sei se vai ficar por isso ou se vai chegar também a... Tem o chefe de governo da época, ministro de saúde da época, né? Aqueles secretários todos que participaram disso, dessa exploração do homem pelo homem, como diz o comunismo. Bom, vamos em frente. Vejam só, o Ministério Público já suspendeu, parece que ou recomendou a suspensão do tal contrato da Sala VIP para os ministros do Superior Tribunal do Trabalho. Eu até hoje não entendo por que eles, sendo a justiça social, medo de se socializar com os pagadores de impostos que sustentam o tribunal, andando pelo aeroporto. Eu não vejo, não consigo ver, eles não são sequer conhecidos. O povo nem sabe quem são eles. Mas subiu para a cabeça, mordomia. Não? Estão aí anunciando também a compra de uma frota de carros para eles e tal. Não? E agora eu vejo aqui, aí aproveitam, né? Vai ter a 22ª Olimpíada Nacional do Judiciário em Foz do Iguaçu. Olimpíada do Judiciário vai ser uma coisa assim, quem termina um processo mais rápido, quem faz um voto mais rápido, será isso? Não, não é. Olha aqui, as modalidades: beach tênis, futebol society, pesca, futsal, acho que é futebol de salão, handebol, futebol de mesa, eu acho que era o que no meu tempo se chamava de futebol de botão. E diz ainda que os requisitados pelos tribunais, pela Justiça Federal no país todo, também podem participar e se inscrever. Vai ser durante o recesso do Judiciário? Não. É em setembro, do dia 20 ao dia 26. Bom, enfim, dia 20, os do Judiciário Federal lá do Rio Grande do Sul, pelo menos, vão ter esse feriado. Mas vai até dia 26. É o que está dizendo lá na Folha de São Paulo. Bom, e pulando para o Metrópolis, está dando detalhes de uma operação de imóvel que em dinheiro brasileiro dá 22 milhões, em dinheiro americano 4 milhões e 100 mil dólares. Eu achei caríssimo, só 158 metros quadrados. 4 milhões de dólares, 22 milhões. Pensei que fosse um apartamento de 500 metros quadrados. Caríssimo. Bom, deve ser a localização Key Biscayne. É uma dessas keys da Flórida, só que essa fica ali do lado de Miami. Mar maravilhoso, tranquilo. E diz o Metrópolis que foi paga à vista, que teria sido comprada pelo ministro Moraes, quando ainda estava quando já estava no Supremo, em 2014, pagou à vista, o equivalente a mais de 22 milhões. E esse preço aqui é mais da metade do preço que os americanos pagaram pelo Alasca, né? Claro que em dólar daquele tempo. E no nome de uma empresa offshore, Telub, ou Telub, né? É o que está lá escrito no Metrópole. Diz, inclusive, que a taxa de condomínio passa de 15 mil reais por mês.
O salário do ministro é 45, 46 por mês. É um terço do salário. Uau! É caro. O imóvel é caro e o condomínio é caro também. Bom, o que mais que eu queria comentar com vocês? O Trump disse que, lá numa entrevista, disse, o Brasil é péssimo, parceiro comercial, sempre cobrou muita tarifa da gente, a gente praticamente nunca cobrou grandes tarifas, agora a gente está cobrando 50%, os brasileiros não estão felizes, mas é assim que as coisas funcionam. Lula já disse, não, o Brasil não é um péssimo parceiro comercial, ele não vai ficar de joelhos. Ele só disse, eu não sei onde é que está esse de não ficar de joelho, que não vai aceitar. Depois ele disse, o Trump disse, sei que Bolsonaro é uma pessoa honesta, está sofrendo uma execução política, é o que estão tentando fazer com ele. Só para lembrar, o Kassab, que tem uma grande força política, está defendendo que o Congresso discuta a anistia de Bolsonaro. Já a gente vê aí que o Mota está reticente, né? Não, temos que ver qual é o ambiente aqui no Congresso para fazer alguma coisa e tal. Aí só para encerrar, já que a gente toda hora fala em língua portuguesa, né, e no jornalismo, eu vi uma notícia hoje, teve um acidente na via estrutural aqui de Brasília, um caminhão bateu no sustentáculo, num dos pilares de uma passarela. E a notícia fala em pilares, num dos pilares de sustentação. É igualzinho ao elo de ligação. De Brasília, Alexandre Garcia.